Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Ariane Vasconcelos, psicóloga e psicoterapeuta, e estamos no 4º programa do Papo Psi. Hoje falaremos sobre os introvertidos. De maneira mais coloquial e muitas vezes superficial, essas pessoas são chamadas de tímidos. Estamos hoje entrevistando o psicólogo Fernando Lopes e o psiquiatra, que também é host desse programa, Rodrigo Azevedo. É claro que as experiências profissionais dele vão ajudar muito, mas é o mundo enquanto introvertido, né, deles, é que vai nos propiciar o entendimento dessa visão de mundo, né? Eles vão compartilhar um pouquinho dessa vivência deles com a gente. Então, rapazes, podem se apresentar para a gente, por favor? Nando? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando, eu sou psicólogo, né, como a Mariane já comentou. Atualmente eu estou fazendo a pós-graduação em psicoterapia junguiana e eu sou introvertido da cabeça aos pés, né? Então, aqui é para mim mesmo. Ai, ai, viu? Assim, escolher esse tema foi um barato mesmo. Meu nome é Rodrigo Azevedo, sou médico psiquiatra, psicoterapeuta. Enfim, hoje, né, assim, vocês já repararam no programa que a gente meio que se divide entre o papel de host e entrevistado. Às vezes é a Ariane, às vezes sou eu. E como o grande introvertido que sou, então eu serei também o entrevistado do dia. Certo. Então, Rodrigo, fala um pouquinho para a gente sobre esse conceito de introversão, né? Vamos deixar nossos ouvintes partindo do mesmo ponto para que a gente possa mergulhar no mundo de vocês dois. Tá certo, né? Mas, ó, o mergulho tem que ser cuidadoso, viu? Que a gente não gosta muito que entre no nosso mundo, não, tá? Bom, enfim, né? A gente não pode falar de introversão se a gente não for falar um pouquinho do Jung, né? O Jung, né? O médico suíço Carl Gustav Jung, criou em 1921, na sua obra Tipos Psicológicos, os termos extroversão e introversão. Na realidade, são tipos gerais de atitude. E elas se distinguem pela direção de interesse e movimento da libido, ou seja, né, da energia psíquica. Seria a direção do interesse em relação ao objeto. Né? O objeto, podemos entender que seja tudo aquilo que não é o sujeito e que não se liga à pessoa ou a seu mundo interior. Na introversão, a libido recua diante do objeto, né? Pois esse parece ter sempre em si algo de ameaçador que afeta intensamente o indivíduo. Né? É importante notar que são apenas atitudes em relação ao objeto. Não é algo patológico. Então, assim, a gente não está falando aqui de uma patologia, né? É simplesmente uma característica, né? É claro, né, que se forem extremadas, né, pode levar o indivíduo a sérias consequências diante das questões da vida, assim como a extroversão. Então, tanto a introversão como a extroversão, né, se for algo extremado, pode sim trazer consequências, né? Em nosso mundo existe uma predileção, uma tendência a encarar a extroversão como algo positivo e a introversão como algo negativo. É preciso deixar claro que ambas as atitudes podem apresentar características positivas e negativas. Né? Os introvertidos são aqueles que hesitam, recuam e enxergam o contato com o objeto com receio e como se fosse algo pesado, né? Assim, massacrante. Né? O mundo externo os desgasta e isso faz com que ajam de forma a atribuir ao objeto um superpoder. Assim. Pensando no movimento de compensação, que, enfim, isso permeia toda a obra junguiana, né? A gente ouve muito para quem estuda a teoria junguiana, né? A questão da compensação. O que o introvertido teme é o mundo externo e os objetos. Ele teme porque supervaloriza isso aí. Ele teme porque pode se perder ali e sair do controle. Né? Pensando nisso, colocar um pezinho em um pouco de atitude oposta não faria mal a ninguém. Sair um pouco da zona de conforto, crescer um pouquinho mais como sujeito. Antes de começar, galera, assim, eu gostaria logo de fazer uma recomendação, porque talvez eu possa esquecer durante o programa, que é o livro O Ano em que eu disse sim, sim, que é da Shonda Rhimes. Ela é a roteirista do Grey's Anatomy e ela é uma introvertida gigantesca, assim. Enfim, e ela acaba falando um pouquinho dessa perspectiva de mudança de atitude, que foi o que ela tentou no livro, né? Que ela tentou mudar um pouquinho a atitude e teve resultados impressionantes aqui. E assim, quer ver logo de cara uma vantagem de introvertido? É o gosto pela leitura. Então, assim, os introvertidos costumam gostar muito de ler. E olha, introvertidos do mundo, tentem escrever,
vocês vão ver que também é outra grande paixão nossa. Quem diga, a Clarice Lispector, né? Uma das grandes introvertidas escritoras brasileiras. Pronto, Ariane, eu acho que o conceito está explicado, não está não? Tá muito bem explicado. Nando, você quer complementar? Não, achei perfeito, né? Foi uma ótima definição. Eu acho que é importante a gente frisar também, né, que qualquer pessoa tem possibilidade de, em uma situação, ser mais introvertida, em outra situação ser mais extrovertida, e isso também pode variar, né, na vida dessa pessoa, né? Então, a gente também caminha aí entre esse gradiente aí de introversão e extroversão. Mas é interessante, né? É um desafio, sempre é um desafio participar dessas ocasiões assim sociais, digamos, como o Rodrigo bem colocou aí, sair dessa zona de conforto realmente é muito mais difícil para a gente, né? Sim, sim. E é um desafio, inclusive, estar aqui, né? Gravando um podcast, se Pois é. expondo para um monte de gente. Pois é, nem fale. E como foi para vocês se descobrirem nesse lugar de introvertido? Então, é uma ótima pergunta. Eu acho que, de alguma forma, a gente sempre tem essa noção, né? A gente, enquanto introvertidos, vai aprendendo a lidar com essa característica, essa atitude, com o passar dos anos. Agora, como definição mesmo, eu só fui descobrir, né, definir que eu era um introvertido a partir do Quati, né? Então, eu fiz um curso em psicologia analítica e em uma das aulas a professora ela passou o Quati para a gente fazer. O que é o Quati? Explica para o pessoal, Nando. Então, o Quati é um teste, né? Você faz uma avaliação psicológica daquele indivíduo e aí a partir de algumas perguntas, né? Que tem algumas categorias, né? Relacionadas ao meio social, ao trabalho, escola, o que for, hobbies, né? Então, assim, é mais sobre a vida daquela pessoa e aí ela responde e a partir desse teste você pode identificar se você qual é o seu tipo principal, né? Qual é a sua atitude principal e as suas funções, né? Que podem, pela definição junguiana, tem sensação, intuição, pensamento e sentimento. Então, o teste, de maneira geral, ele avalia isso. Uhum. Sim, e com relação nessa coisa do descobrir enquanto introvertido, tem uma coisa curiosa, porque assim, num primeiro momento, eu me achava até extrovertido, assim, eu sempre gostei de dar aula, eu sempre, enfim, atitudes assim, né, que a gente faz esse olhar mais superficial, relacionar o introvertido com timidez, então você exclui, por exemplo, as pessoas, às vezes, que tem um grau de exposição, que dá aula, que, sei lá, canta e que participa às vezes, e que, na verdade, não tem muito a ver, né? Por exemplo, sim, eu acabo, sim, me expondo, eu trabalho com aula, trabalho com palestra, trabalho com tudo isso, só que tem um detalhe, assim, essa minha exposição eu tenho que estar muito seguro para eu conseguir ir, e mesmo assim o nível de ansiedade, ele existe. Então, no início a gente estava brincando um pouquinho, né, com relação a gravar o podcast e tal. Ainda dá um frio na barriga, assim, quando eu vou estar aqui, né? Uma coisa que eu falava com meus alunos é assim, quando eu mudo de turma, por exemplo, a turma nova é ansiogênica para mim. É difícil estar conhecendo pessoas novas, sabe? Então, assim, imagine você estar conhecendo uma turma de 10, 15, 20 alunos de uma vez só. Então, passa algumas idas para que aquele nível de ansiedade diminua. Quando eu começo a me sentir mais seguro, aí tudo bem. Aí fica mais fácil tá seguindo. Então, assim, o descobrir foi em psicoterapia, né? Assim, eu sempre achava que eu era extrovertido por conta dessa coisa bem característica de... Assim, eu já fiz teatro, já participei dessas coisas. Então, eu me achava enquanto um extrovertido, mas na verdade não, né? Na terapia que eu acabei descobrindo essa característica e depois eu fui ligando os pontos. Sabe quando você começa a ligar os pontos? E eu tinha todos os pontos.
Sim, eu acho que uma coisa interessante também é assim, a gente vê, olha, eu não sou um ET, né? Mas um ET no sentido assim, ser diferente, muito diferente das outras pessoas, né? Porque como a gente estava falando no início, o extrovertido é uma postura referendada, né, na nossa sociedade, tem mais atitude e tal. E você acaba tendo um ufa, assim, de ai, que bom que pelo menos, né, não sou só eu, e eu não sou tão estranho assim como eu imaginava, né? Isso tem uma literatura vasta sobre isso, enfim, tem formas também da gente desenvolver. Como o Rodrigo estava falando aí agora, né, que ele é introvertido, mas atua como professor, e assim, gente, é importante ficar claro que, na verdade, tanto o extrovertido quanto o introvertido vai fazer, né, uma determinada atividade que é mais fácil para outra função. Só que isso dá um gasto de energia maior para a pessoa. Então, para um introvertido ter que dar aula, ele vai dar aula, pode dar uma belíssima aula, mas ele vai ter um gasto de energia maior do que o extrovertido, né, que é voltado para fora. Como o contrário, se um extrovertido, por exemplo, tiver que ler um livro, que é uma atitude mais voltado para dentro, ele também vai ter um gasto maior para aquilo, mas vai poder, né, enfim, desempenhar isso. E me fala uma coisa, como é a introversão num relacionamento de vocês, nas relações interpessoais? É é uma outra dificuldade, vamos falar assim, né? Porque como a gente está conversando aqui, o introvertido ele tem essa tendência a, né, trazer essa energia mais para dentro. Então, eventos sociais, né? Por exemplo, num relacionamento amoroso, né? Que aí tem aniversário da sogra, aniversário da tia da sua namorada ou algo do tipo, a pressão eu sinto, né, enquanto introvertido, muito grande, né? Porque você tem que se colocar nesse meio social, se expor, participar desses eventos. Então, de uma maneira geral, eu penso que o introvertido, ele pode, né, ele tem uma... Não significa que ele vai ser tímido, né, como a gente conversou também, porque ele pode realizar as atividades sociais. Porém, ele tem uma preferência maior em não fazer. Então, enquanto o tímido, ele fica com medo, né, assim, com vergonha, ou, ou medo de um julgamento, algo do tipo, o introvertido, ele pode simplesmente ter uma preferência em não participar tanto desse meio social, né? Então, eu prefiro ler um livro em casa do que, por exemplo, quando meus amigos me chamam para sair, né? Então, dependendo do dia, eu prefiro muito mais ficar em casa lendo um livro do que sair com eles, né? Isso, às vezes, até pode parecer chato, né? Assim, como a gente falou também dessa questão da sociedade, né, ocidental principalmente, há essa valorização do extrovertido, né, de estar no meio, de participar dessas redes sociais, né, em geral, e a gente acaba às vezes saindo como chato, né, que não sai, que não fala muito, né, que não se coloca para participar dessas atividades, então é um pouco complicado mesmo. Eu Assim, né? imagino que, então, a pandemia deve estar sendo favorável para o introvertido. Sim, no meu caso particular, tá tranquilo, assim. É, assim, claro que a gente sente uma necessidade também de interagir, né? Não é isolado do mundo, né? Mas, assim, a situação de pandemia, de maneira geral, permitiu um tempo maior para que eu fique mais no meu mundo particular, né? Então, eu não preciso atender a tantas demandas sociais externas, né? Apesar de continuar trabalhando, estudando, né? Mas eu posso fazer no meu quarto, eu posso, às vezes, conseguir definir um tempo mais adequado para mim, né? Quando eu me sinto mais à vontade. Então, permite também uma maior reflexão, né? Que é algo que o introvertido adora, né? Ele reflete, pensa, né? Eu fico, às vezes, horas, assim, pensando
qual seria a melhor ação em determinada situação ou demanda, que o extrovertido é mais impulsivo, né? Ele tende Vai a a ato, né? agir. Com mais facilidade. Tem a Aham, passagem ao ato com mais facilidade. Só que aí, por ser impulsivo, acaba botando os pés pelas mãos em algumas situações, né? sim. Falando, né, um pouco assim dessa experiência das relações interpessoais, eu primeiro, né, antes de começar, eu queria pedir desculpa aos meus amigos, família, colegas de trabalho, né? Assim, amo todos vocês, é muito bom estar com vocês, né? Mas acredite assim, quando me chamam eu não vou, não é nada pessoal, não é nenhum outro problema, não. É simplesmente porque eu vou pensar umas 10, 15, 20 vezes antes de ir, né? Mas não tem nenhuma relação com o meu relacionamento com vocês. É muito mais uma relação muito mais uma relação comigo mesmo, né? Então, assim, esses eventos sociais, né? Eu estava escutando um pouco o Fernando e faço minhas palavras de Fernando, assim, sabe? É sempre bem complexo, né? Vou trazer um fato, assim. Eu não lembro de ter tido nunca. Eu acho que se eu tive uma vez só, 15 anos, eu tive uma festa de aniversário, né? Com pessoas, com convidados e tal. E Com desde pessoas, importante então, eu reforçar. nunca tive nenhuma festa de aniversário. Festa, assim, chamar amigos e tudo, não. Assim, meus aniversários, em geral, é família nuclear mesmo. Pai, mãe, né? Aí, às vezes, tio, tia. É sempre uma coisa pequena. Eu digo para você que eu não lembro de nada que passou de 7 pessoas no máximo. Entendeu? E olha, estou muito feliz com isso, gosto que seja assim, né? Então, assim, é curioso, porque assim, eu casei com uma extrovertida, né? Então, assim, é engraçado que isso aí a teoria junguiana fala do par sombrio um pouco, né? Então, assim, o que me falta, ela vai lá e dá conta, então eu fico tranquilo em relação a isso, né? Então, a Ariane pode ir em meu lugar, pode ir com meu nome, pode ficar à vontade, né? Com relação às saídas aí, né? Sim, falando disso, eu vou dar um exemplo do que é ser casado com introvertido, né? Às vezes eu viro para Rodrigo e falo assim, embora sair para jantar, é à noite, né? Eu falo assim, embora sair para jantar. Ele, não. Você me avisa agora, me chama agora, você tem que ter me avisado de manhã para eu me preparar para o jantar à noite. Então, assim, o que para um extrovertido é a passagem ao ato é mais rápido, o introvertido precisa de toda uma preparação para poder fazer isso, né? Interfone aqui de Uhum. casa, só eu atendo. Se tem que ligar para pedir uma pizza ou qualquer coisa, só eu que ligo. Né? O introvertido aí tem uma dificuldade maior para poder fazer essas atividades. Com você também é assim, Nando? Nesse ponto aí do relacionamento, eu não tenho essa vantagem, porque minha namorada, ela é introvertida, mas ela é mais equilibrada, né? Pensando nessa relação introversão e extroversão. Então, ela consegue caminhar melhor, né, em diferentes situações, né? Então, geralmente, ela também tá mais à frente nessa questão social do que eu. Mas é engraçado isso, né? Porque ela sempre brinca assim, quando a gente fizer 5 anos de namoro, eu vou contratar um carro de som para chegar na sua casa Meu e... Deus, isso é um terror para o introvertido. Pois Nossa, é. deu Aí fala, calafrio não, aqui. me mate, mas não faça isso, porque Tá é com a raiva pior de mim? coisa. É esse terror mesmo, é realmente... e como o Rodrigo falou, né, não é algo pessoal, não é algo que a gente faz por mal, mas é simplesmente uma demanda interior que a gente acaba acatando, né, mais, assim. Então, eu costumo ter um planejamento, por exemplo, hoje eu vou ler alguma coisa, vou assistir alguma coisa, vou fazer isso. Se a pessoa acorda comigo, né, pra gente ir para algum lugar a tal hora, e depois ela desmarca, isso me desestrutura, porque eu já tinha planejado aquilo, né? Então, é algo que também afeta nas relações nesse sentido, né? Assim, de Sim. tentar lidar com esse meio social, mas também preservando essa intimidade, né? Do introvertido. Certo. E na atuação acadêmica, como é que essa introversão aparece? Na época da faculdade? Como é que isso aparecia? Na escola?
Interessante isso, né? Que como a gente fala, né? Jung traz a questão da metanoia também, né? Que seria essa progressão, digamos, né? Da energia psíquica até o meio da vida e que após o meio da vida há esse retorno, né? Uma regressão maior dessa energia. E a gente costuma ver, né? Eu experimentei muito isso, né? Eu experienciei esse lado inicial, digamos. Ainda não cheguei no meio da vida, mas é bem forte essa demanda, assim, tanto da escola, da faculdade, né? De você estar sempre expondo suas ideias, né? Existe essa exigência mesmo, de você se colocar, de falar o que pensa, e que às vezes é muito mais difícil para a gente, enquanto introvertidos, se expor dessa forma, né? A gente pode até pensar internamente, né, numa situação, por exemplo, sei lá, o professor faz uma pergunta, a gente pode até responder mentalmente, mas o ato de levantar a mão e falar, né, na frente das outras pessoas, se torna uma dificuldade maior. Não significa que não ocorra, né? Então tiveram momentos, óbvio, que eu, principalmente quando eu tinha segurança do assunto, né? Que eu já tinha refletido bastante sobre o assunto, eu me sentia mais à vontade de levantar a mão e falar, por exemplo. Mas de maneira geral, é algo que é demandado, né? Então os professores cobram, a família cobra que você saia, por exemplo, entregando currículo nas empresas, né? Na rua, se colocar entrevistas de emprego, proatividade, né? O mercado de trabalho exige isso também, você ter proatividade, você entrar num ritmo acelerado que o capitalismo também impõe, e que isso, para a gente que é introvertido, é mais complicado, porque é como se a gente tivesse um ritmo próprio, né? E aí, às vezes, tem uns embates aí entre esse lado externo e o lado interno. É curioso quando a gente para, né, para pensar, tô lembrando aqui da época da faculdade, né? Eu falei um pouquinho da parte do trabalho, mas assim, na faculdade mesmo, eu muitas vezes assim, perguntas assim, eu só fazia em último caso, assim, eu às vezes levava a aula ali ruminando como que eu ia perguntar, e muitas vezes eu esperava acabar a aula para falar com o professor e aí tirar alguma dúvida, alguma coisa. Eu lembro que, por exemplo, assim, às vezes com os colegas, né? Eu com dois colegas, eu conseguia explanar direitinho um determinado assunto, falar direitinho. E, de repente, se o professor pergunta a mesma coisa para mim, né? No meio da aula, eu simplesmente travava, assim, não saía praticamente nada. Eu lembro que uma vez, numa prova de neuroanatomia, né? Que era uma prova prática, então você tinha lá o cérebro e tal, e o professor ia apontando e você ia falando o que é que era cada lugar, né? Só que isso no meio de todo mundo, né? Então, assim, eu nessa prova, né, eu decorei praticamente tudo. Aí eu virei pro professor, é o seguinte, eu vou falar. E aí, qualquer coisa, se você achar que condiz com o que você tá pensando, me perguntar e tal, pode ser, pode ser. Eu saí descrevendo tudo, né? Aí, assim, aí ele, não, tá bom, já tá tudo bem, pode ir e tal. Então, assim, porque para mim, o nível tensional dele chegar e apontar alguma coisa para eu falar, eu não ia lembrar, eu ia simplesmente congelar, assim. Então, realmente, essa coisa da exposição é uma questão. Assim, por exemplo, o trabalho, né? Então, assim, sim, enquanto professor, tem essa questão, quando começa a aula, quando você vai conhecer alguém. Mas, por exemplo, nosso trabalho, né, enquanto psicoterapeuta, enquanto psiquiatra, ele é um trabalho de alcova, né? Então, assim, ele é um trabalho que você fica a dois, né? Então, é muito mais tranquilo, né? Para mim, Uhum. trabalhar nesse lugar é muito mais safo, com um detalhe. O paciente que eu já conheço é mais fácil ainda, entendeu? Quando é um paciente novo, acontece também toda a situação. Quem como é que vai chegar, todas as perguntas que ocorreriam em situações que eu vou estar me expondo a pessoas novas ou a grupos maiores, assim, entendeu? Uhum. Acontece com você, Nando? No âmbito profissional? Sim, sim, com certeza. Eu sinto que
eu tenho internamente, né, mas essa demanda focada no âmbito mais relacional, no sentido de ter uma conversa, por exemplo, uma conversa mais profunda, né, entre eu e uma outra pessoa, mais duas pessoas, do que uma conversa com várias pessoas ao mesmo tempo, que pode até se tornar uma conversa profunda, mas que, para mim, eu sinto que não eu não consigo me colocar da mesma forma que eu me colocaria numa conversa mais particular, né? Então, eu acho que isso é marcante, assim, do introvertido. O que não significa, novamente, né, que não seja possível fazer, que não ocorra, que a gente não seja demandado socialmente para realizar isso. E a gente pode até fazer bem, né? A gente pode até aprender a usar esses ambientes ao nosso favor. Mas é mais uma preferência, realmente, assim. É uma escolha pessoal, né? Então, eu prefiro, por exemplo, na questão de trabalho, né? Se a gente fizer uma reunião de trabalho, eu gosto de trabalhar mais com duas pessoas, três pessoas, que a gente pode conversar sobre aquele assunto, do que com 10, com 15, né? Então, claro que no ambiente de trabalho e de faculdade, acadêmico, isso nem sempre vai ser possível, né? E aí a gente precisa também aprender a lidar com essas situações, né? E conseguir caminhar aí nesse meio extrovertido também. Sim. Eu já ouvi de introvertido, por exemplo, que uma pessoa que eu conheço que atende na área de saúde, falando assim, eu prefiro atender mais pacientes do que estava agendado para mim no dia, mas não me coloque numa reunião. Então, assim, eu posso até trabalhar mais, né, atender paciente, mas não me coloque na reunião, porque estar em uma reunião, estar em grupo, é uma coisa que, de alguma maneira, causa um mal-estar para a pessoa, né? E pode, assim, às vezes pode até parecer socialmente, né, como se coloca socialmente, como um egoísmo ou um individualismo, né? Assim, eu prefiro fazer uma prova sozinho do que fazer em dupla, por exemplo. Isso é visto, né, fora como um certo grau de egoísmo, né? É Mas metido, é tirado, né? Não quer, pode ver isso assim. não quer se misturar, Não quer se misturar. mas é realmente uma afinidade maior, né, que a gente tem de lidar com as nossas próprias questões pessoais internas, né? Então, se eu sinto que aquilo ali é possível para mim, né? Se por exemplo, se eu estudei o suficiente para lidar com aquela prova, eu vou ter mais confiança de fazer ali naquele momento. Porém, quando tem outra pessoa do lado, ou mais pessoas, então isso também desestrutura essa questão interna, porque aí eu vou ter que me abrir para esse meio, né? E ouvir outras demandas. Isso. Então, é um exercício também, né? Sim, você falou de prova, aí me remeteu à parte acadêmica, né, que eu perguntei assim também. Eu imagino que para um introvertido, em termos de avaliação, fazer uma prova seja muito mais fácil do que um seminário, por exemplo, porque no curso de psicologia a gente apresenta muito seminário, né? Tem muita avaliação oral. Isso é um gerador de ansiedade para você? Com certeza, assim, eu cursei a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, né? Eu fiz minha graduação lá, e eles têm um método que é do primeiro semestre até o sexto, né? E se repete. Na verdade, é uma disciplina que utiliza esse método, que é o PBL, e que, na verdade, são discussões de casos, né? Que permeiam o ciclo de vida, né? Desde a infância
na verdade, desde antes do nascimento, né, das expectativas dos pais, até a morte. E esse método consistia da seguinte forma, né? A gente formava pequenos grupos, assim, 10, 12 pessoas, mais um professor. E aí toda semana a gente tinha que... eles davam um caso, né? Assim, fulaninha tem não sei quantos anos, tem sentido uma tristeza profunda e não sei o quê. Então, eles dão mais ou menos um caso ali. A gente tem que formular uma pergunta-chave, né? Uma pergunta de pesquisa mesmo, e objetivos. E aí, durante a semana, a gente vai pesquisar e no final da semana, né? Ou seja, são 2 vezes na semana, no início e no final, a gente tem que trazer estudos que tratem daquele assunto. E o ponto principal desse método é justamente você se colocar, né? Então, todo mundo tem que falar, né, alguma coisa que achou, tem que trazer ideias, né, que teve durante os estudos, responder a pergunta que foi definida. E isso era, para mim, um terror. Assim, no primeiro dia que eu vi, né, esse método, já me paralisou, assim, porque eu fiquei, nossa, eu não vou ter como me preparar totalmente internamente ali naquele assunto e, e eu vou precisar também falar assim para outras pessoas e expor minhas ideias. Então foi realmente um desafio assim. Os primeiros semestres eu entrava num terror pessoal assim, ia chegando perto eu já começava a suar. Deixava, aí tem algumas estratégias, né? Assim, eu deixava para falar um pouquinho mais no final, pegando o gancho de alguma coisa que alguém já falou, para complementar, e aí, ok, já fiz minha parte, já falei, e tá tudo certo. Mas foi um aprendizado, porque né, depois de 6 semestres fazendo isso, chegou um ponto que eu falava, assim, já chegava falando, já conseguia trazer algumas ideias do que eu achei e não era não era um terror como era no início. Agora, claro que era uma dificuldade, né? Porque ainda assim exigia uma energia, né? Um esforço maior para eu me colocar ali. Sim, esse método também, PBL, fez você se desafiar, né? E fez você desenvolver uma habilidade que para você era mais difícil, né? No início do semestre, no início do curso, né? Vocês estão falando muito das cobranças sociais, assim, a gente falou da parte acadêmica. Rodrigo quer começar falando sobre isso, sobre aprofundar, né, essa questão da cobrança social? Assim, né? Você vê que durante todo o nosso discurso, né, das respostas do Fernando e tal, essa coisa que eu falei no início da predileção pela extroversão no mundo, né? Assim, a todo momento, assim, a todo momento existe essa predileção, né? Até parece que é uma qualidade melhor, né? Você ser extrovertido, né? Então, num mundo onde se expor, se colocar é a regra, né? O introvertido, na verdade, pode ser o diferente, pode ser exatamente o que o mundo está precisando um pouquinho mais, né? Assim, um pouco mais de reflexão, né? Um pouco mais de pensar antes de falar, um pouco mais de pensar antes de escrever, né? Pense aí a quantidade de problemas que a gente evita com 2, 3 segundos para pensar antes. E assim, esse pensar antes tem tudo a ver com o introvertido, né? É o nosso lugar comum. A gente pensa antes muitas e muitas vezes, né? Pronto. A pergunta foi quais cobranças que o introvertido sofre em nosso mundo. Assim, vocês já falaram algumas coisas sobre isso, né? Mas para aprofundar. Entendi. Bom, né? Como a gente já tinha conversado um pouquinho, né? Você vê que toda a entrevista permeou um pouco essa cobrança mesmo social por uma atitude extrovertida, né? Assim, e isso pode passar uma falsa ideia, né? Que a extroversão é de fato algo sempre positivo, por exemplo, ou algo a alcançar, ou algo a almejar, né? Na verdade, a gente está falando de atitudes, né? De uma forma de direcionamento. Então, assim,
o que ocorre é que o mundo, né, mídias sociais, cobranças, trabalho, escola, né, sempre a gente tem a coisa muito imediatista, né? Então você tem que ser logo com a resposta rápida, pronta, né, sem muita elaboração, né? E é isso, né? Como fala, né? Assim, hoje em dia o Twitter aí, são alguns caracteres e você manda ver na sua forma de pensar. E, na verdade, assim, talvez o que o mundo precise é, sim, de um pouco mais de atitude do introvertido. Um pouco mais de comedimento, um pouco mais de pensar antes de agir, né? Um pouco mais de ver como é que vai acontecer e quais são as respostas dos outros antes de se colocar no mundo, né? E eu acho que, assim, como no início da entrevista, para exemplificar que a gente está só falando de uma forma diferente de ver o mundo, né? É a própria questão da pandemia, né? Então, assim, eu digo para você que os introvertidos, a pandemia, na verdade, o isolamento propiciado pela pandemia, é bem capaz que o introvertido conseguiu encarar com muito mais tranquilidade do que, por exemplo, o extrovertido. Então, assim, como ele já tinha essa coisa da vivência do mundo interno muito bem treinada, então ficar em casa e saber lidar com as coisas da casa e viver aquele mundo pode ter sido muito mais tranquilo. Eu falo por mim, e o Fernando também falou logo no início sobre isso, assim. Eu posso até me arriscar, assim, que a nossa rotina, ela de fato não se alterou tanto. E eu queria pegar um pedacinho da resposta de Fernando, e eu não sei se Fernando concorda comigo, mas assim, pelo fato também do isolamento, as cobranças sociais em relação a essa atitude mais extrovertida acabou caindo, e isso gerou um pouco mais de paz, pelo menos para mim, e não sei se para o Fernando Uhum, também, né? com certeza. Você estava falando, Rodrigo, assim, do como é benéfico, né, esse comportamento introvertido para a humanidade, né, que é refletir mais antes de tomar uma atitude. Você acha que esse é o presente que o introvertido pode dar? Com certeza, né? Você vê que, assim, o ato, por exemplo, o escritor, né? Não estou falando mais uma vez, né? Como o Fernando já disse, que não é porque a pessoa é um escritor que ele é um introvertido. Mas, assim, o escritor, na sua grandíssima maioria ou grande parte deles, tem que ter sim uma atitude introvertida. Então, eu posso dizer para você que um presente para a humanidade do introvertido pode ser as obras escritas, por exemplo, né? Grandes escritores introvertidos que trouxeram isso para a gente, né? Então, assim, mais uma vez exemplificando, eu acho que o mundo precisa sim mais disso, né? Uhum. E Nando, você acha? pensando até na questão do equilíbrio e da compensação que o próprio Jung fala, né? Nem tanto, nem tão pouco. Eu acho que a gente está do lado muito do tanto da extroversão, entendeu? Sim. Nando, você acha que mais de presente que vocês podem dar para o mundo? Só pegando um gancho do que o Rodrigo falou, era mais ou menos o que eu estava pensando também, né? Eu acho que a gente precisa, e talvez a introversão e os introvertidos ajudem nesse sentido, é tentar caminhar mais para esse equilíbrio, né? Então, esse mundo aí muito agitado, muito corrido, que você tem que dar sua opinião o tempo todo, que é exigido que você se coloque, que você não pense muito, só faça, né? Então, esse mundo acelerado, é, o introvertido ele consegue trazer um pouco mais esse lado e a gente pode pensar em talvez algum dia no futuro é, ter uma sociedade mais equilibrada, né? Pensando nos tipos psicológicos, né? Então, assim, novamente, a gente pode caminhar entre a introversão e a extroversão e o ideal é que isso aconteça, né? Uhum. E em situações diferentes, é importante a gente saber o momento também que a gente, entre aspas, né, quer ser mais extrovertido e os momentos que a gente quer ser mais introvertido, né? E conseguir equilibrar isso dependendo da situação é super importante, né? Porque senão a gente pode acabar preso em um sistema próprio, né, pessoal, ou voltado para o social, para o externo, e não conseguir caminhar nesse gradiente, né? E ficar petrificado em uma forma só de ser, né? O ideal é a gente atingir essa completude, né? Ter
ter várias formas de agir no mundo e respeitando também o nosso agir com a gente mesmo, né? Nosso lado subjetivo, pessoal, mais íntimo, né? Do que a gente acredita, do que a gente gosta. Então, acho que os introvertidos podem ajudar muito nesse sentido. Ah, bacana. Eu tenho ouvido muito de um consultório, né, nos atendimentos online, por conta da pandemia em especial, que o isolamento proporcionou um olhar para si, né, um olhar para dentro. Porque as pessoas se queixavam muito, não tenho tempo para mim, por causa do trabalho, por causa de cuidar da casa, cuidar de filho, com o marido, não sei o que, uma demanda sempre externa de atenção, né, para o outro, e não conseguir ter uma atenção para si, por conta dessa cobrança social, né? Até pessoas que são extrovertidas, mas que demandavam essa energia muito para fora, por conta das cobranças sociais. E com o isolamento, pôde, né, ter um momento também de olhar para si, um momento de, enfim, de autodescoberta, um momento de reflexão. Porque assim, gente, se a gente não tiver um tempo para olhar para a gente vida arranja um jeito de forçar a gente a fazer isso. Por exemplo, o que é a depressão? Né? É um forçar a parar, é um forçar a olhar para dentro. Então, é melhor que a gente faça isso de maneira consciente, que a gente faça isso de maneira saudável, do que a vida nos force, né, a fazer essa parada. A gente está quase finalizando, mas eu queria que vocês falassem quais são as vantagens de ser introvertido. A gente está falando de cobrança social, do que pode trazer de prejuízo acadêmico, profissional, né? Mas qual é a vantagem de ser introvertido? Bom, dentro das vantagens que eu consigo perceber, assim, às vezes é até difícil a gente ver vantagem, né, nesse mundo capitalista e acelerado, né? Mas eu acho que essa capacidade de reflexão e de conseguir caminhar, na verdade, de conseguir identificar os fatores pessoais, subjetivos, né? Entender melhor o que é que eu gosto, o que é que me chama, né? Qual é o meu chamado? Acho que um introvertido, ele tende a caminhar muito nesse mundo interno, né? A viver esse mundo interno de uma forma mais profunda, e isso permite que ele se conheça melhor, assim, né? Quais são as suas demandas pessoais, o que é que ele gosta de fazer, como é que ele se sente bem, né? Ele consegue refletir sobre uma situação que pode ser um problema, né, naquele momento, mas que através dessa reflexão, do olhar mais cuidadoso, de ter uma observação maior também, né? A gente acaba percebendo várias coisas no ambiente e como isso afeta a gente, né? Então, eu acho que essa capacidade de introspecção também ajuda nessa forma de lidar com o mundo, né? E de lidar também com as situações e os problemas da vida, né? Que às vezes, 1 segundo, 2 segundos que a gente pensa e reflete, né, sobre aquilo, muda drasticamente aquela situação, né? Então, eu acho que isso é uma vantagem, assim, pensando nessa forma de viver, né, e de agir. Uhum. Eu estava aqui pensando, né, um pouco, e pensando na minha vida, assim. Primeiro, eu acho que uma grande vantagem talvez seja a capacidade de ouvir mesmo, né? Então, assim, Sim. eu vejo que, assim, pelo fato dessa atitude introvertida, é muito mais simples para mim conseguir, às vezes, escutar outra pessoa do que não necessariamente esperar o outro parar de falar e estar falando, né? E isso, às vezes, os próprios pacientes e tal falam sobre isso, né? E uma outra coisa também que eu vejo é a questão da leitura, né? Por exemplo, que também é outro lugar muito comum, é uma coisa muito simples, assim, Uhum. tentar e ler, né? A Ariane, a gente já está junto há, sei lá, quase 10 anos, né? Estamos chegando a 10 anos aí juntos. E eu vou falar para você, assim, que assim, tem momentos assim que eu posso entrar para ler um livro e ler esse livro o dia todo, assim, né? O dia todo, né? E até acabar mesmo ele, né? E assim, isso para mim é muito fácil. E eu acho
que isso tem relação com a questão da introversão, entendeu? Eu acho assim, de cara dá para pensar essas duas coisas e tudo que o Fernando falou também, né? Ele é um devorador de livro. Para ele é muito mais fácil pegar, sentar e ler um livro do que eu. Por Muito exemplo, mais fácil. o mestrado de Ariane, né, que foi sobre psicopatia, ela comprava os livros e eu ia lendo. Eu lendo Fez junto. pois é, eu ia lendo tudo que ela Chegava comprou. a hora que eu disse para ele, lê aí e me dê um resumo. Então, gente, está chegando ao fim do programa. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu, né? E vocês gostariam de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Minha mensagem final é assim, abracem sua introversão. Né? Eu acho que muitas pessoas acabam vendo também a introversão como algo negativo nelas, né? Assim, de alguma forma, a sociedade coloca isso também nelas e assim, eu já vi vários relatos, né, de pessoas falando que, é porque eu acho que eu sou chata, eu não eu não consigo me dar bem, assim, não consigo chegar em uma pessoa, por exemplo, para flertar, né? Então eu não consigo ter relacionamentos, não consigo agir, né, de uma forma que tenha mais relacionamentos, conhecer mais pessoas e tal. E isso não precisa ser visto como algo negativo, né? Eu acho que a introversão, como a gente já falou, tem muitos pontos positivos e muitas vantagens, né? Que a gente às vezes não percebe. A gente foca só no lado negativo e a gente não vê o quanto que a gente também aprende e tem, né, essas vantagens na nossa vida, né? Então, meu conselho é abracem a introversão e tentem sempre caminhar no equilíbrio, né? Para também não sofrer nesses ambientes sociais. Assim, né? Uma coisa assim, né? Sejamos mais solidários, né? Vamos entender que as pessoas são diferentes, né? Assim, a gente não precisa. Imagine se fosse todo mundo igual, a gente ia ser um porre, ia ser tudo muito chato. Então, assim, não, sejamos solidários, né? Então, assim, o introvertido é só uma maneira diferente de estar no mundo, né? E é isso. Acho que o resto aí já foi meio que falado durante o programa. Então, busca do equilíbrio, né? Vamos tentar buscar o equilíbrio e desenvolver o outro lado, porque não tem certo ou errado, né? De antemão não é certo ou errado ser introvertido ou extrovertido, mas sim buscar o equilíbrio entre esses componentes na nossa vida, né? Antes de ir embora, pessoal, como é que encontram vocês aí nas redes? Querem falar um pouquinho? Então, eu tenho um Instagram, né? Se vocês quiserem conferir, eu faço algumas postagens, algumas mensagens e textos, né? Como um bom introvertido. @psi.fernandolopes. Então, é só vocês colocarem lá e vocês vão me achar. Pronto. Valeu, Nando. O meu Instagram é @Ariane__Vasconcelos e também encontro vocês lá. Nando, de antemão, muito obrigada, viu? Por ter aceitado o convite. Pois é. Vamos pensar em outras parcerias. Com certeza. É um bom desafio. Com certeza. Para me encontrar é só @rodrigo.azevedo.1401 lá no Instagram também, pessoal. Fernando, só tenho a agradecer, né? Mais um programa belíssimo, né? E pode ter certeza que a gente vai te chamar para mais oportunidades aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Só me avisa antes que eu sou introvertido. Pode ter certeza. Eu tô te avisando já desde segunda-feira. Viu? Tá bom, então. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, galera.